E a gente continua falando sobre este assunto aqui no Jornal Cultura, recebendo o doutor João Jorge, ele que faz parte, ele é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da população LGBTQIA+, e vai bater um papo sobre este assunto aqui no estúdio do nosso Jornal Cultura. Doutor, muito obrigado pela sua participação, sua presença, falando sobre esse tema muito importante, um tema urgente, e que é colocado em pauta para a sociedade debater. O senhor, como presidente dessa comissão, quais são as avaliações em termos de avanços, em termos de situações que podem ser melhoradas, para garantir o direito da população trans? Boa noite. Boa noite, obrigado, pelo convite de fundamental importância no dia 29 de janeiro, Dia da Visibilidade Trans, um dia que a gente vem comemorando aí há pelo menos 20 anos, e que, sem dúvida, é um dia para a gente poder celebrar as conquistas que nós tivemos e precisamos reconhecer nesses últimos anos. Mas o Brasil vive uma contradição nesse sentido, porque embora nós tenhamos avançado em algumas conquistas em relação a direitos, principalmente a partir das decisões dos tribunais superiores, nomeadamente o STF, infelizmente o Brasil é um dos países que mais é responsável pela morte, pela violência contra a população LGBTQIAPN+, de modo geral, mas principalmente as pessoas trans, mulheres travestis, muitas vezes são as principais vítimas e alvo dessa violência. Então, sem dúvida, temos ainda muito a avançar. Agora, uma outra questão que também é muito importante, é se falar de como essas pessoas vivem ou sobrevivem hoje na sociedade em termos de mercado de trabalho. A gente sabe que existem algumas políticas públicas voltadas para isso, mas é claro que ainda não corresponde à necessidade total da população. Vocês têm observado também essas questões trabalhistas? Sem dúvida, na verdade, a questão da empregabilidade, da inclusão, na verdade, das pessoas trans, ela é fundamental, porque você garante dignidade, garante sobrevivência e garante principalmente a autonomia dessas pessoas, que muitas vezes já vêm de um processo de exclusão dentro do próprio seio familiar. Sem contar a exclusão de outras políticas públicas fundamentais, como, por exemplo, a educação. Muitas pessoas justamente não conseguem concluir seu ensino fundamental, seu ensino médio, e vão ter uma dificuldade ainda maior para poderem conquistar o seu lugar no mercado de trabalho. Nesse sentido, ações afirmativas, iniciativas, projetos, programas são fundamentais, mas também a gente ainda precisa avançar, porque aí a gente vive dois problemas. Muitas vezes a ausência das políticas públicas, principalmente no interior do nosso estado, e aí eu falo inclusive em termos de Brasil, e também o fato da sociedade ainda resistir muito, ter muito preconceito em relação à inclusão dessa parcela da sociedade. Agora, doutor João, aproveitando exatamente isso que o senhor estava falando, então qual é o papel, no caso da comissão na OAB, diante dos casos que são judicializados, mas também dos casos que são até subnotificados, para que realmente esses direitos possam ser assegurados? Como é que funciona a dinâmica da comissão? Então, a OAB, como instituição que compõe a administração da justiça, ela também representa a sociedade civil nesses debates, junto a essas instituições, e é responsável por cumprir os preceitos constitucionais, no que diz sentido a cobrar, a fiscalizar, a propor, a intermediar e mediar o diálogo junto ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, até porque, se você for pensar em todas essas esferas de poder, nós vamos ter a presença de um bacharel em direito, de um advogado, de um analista judiciário, de alguém formado na área jurídica, que precisa estar, que a OAB pode estar aí intermediando e fazendo essa interlocução na garantia de direitos. Então a comissão, ela cumpre esse papel não só do ponto de vista da capital, mas de todo o estado, fortalecendo e principalmente, além desse trabalho externo, o trabalho interno junto à nossa categoria de advogados, orientando os profissionais que vão atender esse público, que vão dar o suporte jurídico necessário, tanto na área criminal como na área civil e demais áreas do direito. Tá certo. Então, doutor, muito obrigada, pela sua participação aqui esclarecedora. Obrigada mesmo. Uma boa noite. Obrigado, boa noite.